Então, pessoal, hoje a gente vai fazer aquela famosa dobradinha, né? O Vinícius esteve pregando em 2 acampamentos nesse feriado, né? Pregou em um acampamento, acho que se não me engano foi no Aba, no sábado. E hoje e amanhã ele pregará em um outro acampamento chamado Tilbima. Então, ele nos incumbiu de trazer, de compartilhar a palavra essa noite. E eu queria agradecer pela oportunidade, porque é sempre privilégio, eu sempre digo, é privilégio para a gente apresentar uma palavra tão gloriosa, uma palavra que realmente tem condições de mudar o nosso ser, que nos motiva, que nos move de uma maneira totalmente diferente. É um privilégio para mim estar à frente aqui para falar com muito temor de Deus acerca das coisas do reino, acerca daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele quer que nós façamos como igreja, e que o Senhor possa nos abençoar essa noite, que o Senhor possa derramar graça sobre nós. Eu sei que muitos aí estão viajando, né, aproveitando esse feriado prolongado, não estão aqui, mas nós estamos, e a igreja do Senhor Jesus não é esse templo, a igreja somos nós. E nós estamos aqui para cultuá-lo, para aprender dele, para crescer com ele, para caminhar com ele, né? Então, primeiramente eu queria te dizer, agradecer às pessoas que nos visitaram, que ainda estão nos visitando lá em casa, né? Porque o Natanzinho veio, ele veio um pouquinho antes da hora, estava previsto para vir dia 21 e veio dia 9, né, de agosto. Então, dia 9 de setembro ele está completando um ano, um mês. Tá vendo? Tá vendo? Talvez eu cometa muitas gafes hoje, porque é o seguinte, eu não estou dormindo muito, então a concentração da gente, quem é pai aí sabe que a cabeça fica um pouquinho voada, né? Normal, você não tem de onde fugir, né? Mas ele é o bebê mais lindo do mundo, eu sou meio suspeito para falar. E ele é muito bonzinho, graças a Deus. Deus tem nos abençoado muito com ele. E a cada dia a gente vê uma coisa diferente, né? Uma feição diferente, um olhar diferente que ele faz. E eu estava conversando com o Gilmar lá fora, esse tempo passa rápido, né? Então a gente tem que aproveitar. Quem tem filho pequeno também tem que aproveitar, porque passa rapidão. E passa muito rápido, né, Sopinha? Depois cria asas, voa, né? Mas é assim, a gente cria os filhos realmente para o mundo, porque a gente sabe que cada um tem o seu caminho a trilhar. Amém? Então nós vamos compartilhar a palavra que está lá na primeira carta de Pedro. Eu queria que vocês abrissem na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, tá? Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E é um trecho de uma carta que me move muito, que fala muito no meu coração, e eu espero que fale ao coração de todos vocês, tá bom? Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura, por favor? Então vou ler, vocês vão acompanhar. Todos abriram? Digam amém. Amém? Então, Pedro diz assim na sua carta, a partir do versículo 1, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém:
eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar por um momento. Deus, que o Senhor possa abençoar a porção da Tua palavra lida aqui, que ela possa ser ministrada através do Teu trono, que ela possa falar ao nosso coração. Abre o nosso coração essa noite, abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós nessa noite. É isso que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, por favor. Essa é uma carta que me intriga muito. Mas primeiro eu queria comentar sobre algo que aconteceu essa semana. E o mundo ficou chocado com o que aconteceu essa semana. Se você acompanha os jornais, se você acompanha os sites de jornalismo e até mesmo pela internet, você pôde perceber e ficar chocado com as imagens que circularam por esses meios de comunicação, onde ocorreu, se não me engano, na noite de terça para quarta, o naufrágio e a morte de 12 pessoas, sendo pelo menos 5 delas crianças. E elas foram encontradas mortas na costa da praia turca. Eles eram refugiados da guerra síria. Eles eram refugiados dessa terra. E eles foram encontrados na manhã de quarta-feira. Então essas fotos, e muito dessas fotos são chocantes, onde nós podemos ver inclusive bebês de colo mortos, sendo arrastados pelas ondas do mar, assim, na encosta da praia. E essas imagens foram veiculadas pelos principais meios de comunicação do mundo. E muitos ficaram chocados com a situação da Síria, que na verdade não é uma situação que vem de hoje. A guerra civil na Síria já vem se desenrolando por 4 anos. E muitos, mais aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas já se refugiaram, já fugiram da nação síria, correndo da guerra civil e do terrorismo que o Estado Islâmico está fazendo naquela nação. E mais de centenas de milhares foram mortos em decorrência dessa guerra tão fria, dessa guerra tão impiedosa. Por que eu estou tocando nesse assunto? Também nessa semana, a gente pôde ver através do Facebook, do Twitter, várias pessoas manifestando a sua opinião, a sua indignação mediante a isso tudo, né? Porque isso choca a gente mesmo. Mas eu fiquei particularmente intrigado com um post de um amigo meu, que também é descendente sírio, falando sobre a história, o relato do seu pai, que veio também da Síria para o Brasil, na busca não só de paz, na busca não só de condições melhores. E ele fala no post dele que essa situação na Síria não vem de simplesmente 4 anos atrás também. Há muitos anos, muitos se refugiam em outras nações em busca de condições melhores, porque naquela terra não há esperança. O pai dele veio para o Brasil não em busca só de paz, não em busca só de condições melhores, mas em busca, sobretudo, de esperança. De esperança. Isso me deixou intrigado. Porque esperança é
é algo que todos nós temos em comum. Não é verdade? Sem a esperança a gente não pode viver. Sem esperança a gente não tem motivo para continuar. Não temos motivo para fazer o que fazemos. A esperança nos move. Mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, ela tem esperança em algo. Porque ela tem que acreditar em algo para continuar viva. E a esperança move o ser humano a ponto dele arriscar, inclusive, a própria vida em favor desse sentimento, em favor disso que move ele. A esperança faz a gente fazer coisas assim inimagináveis, que antes a gente não entendia. E é sobre esperança que a carta de Pedro fala. A carta de Pedro, ela transborda a esperança. Ele sabe que existe esperança o suficiente para suportar os atuais acontecimentos que a igreja vinha passando nessa época. Nero era o atual imperador do Império Romano nessa época. E os cristãos já haviam sido perseguidos, já estavam sendo perseguidos, ainda no seu começo, nessa época. Mas depois, muitos haveriam de ser mortos, inclusive Pedro, o próprio apóstolo Pedro, que escreve essa carta aqui, pouco depois ele seria morto, seria executado. E muitos historiadores dizem que ele seria executado, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não ousaria morrer como seu Senhor morreu. Portanto, ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Muitos seriam mortos em uma das maiores campanhas de perseguição que já houve à igreja primitiva no Império Romano. Pedro escreve essa carta aproximadamente cerca de 62 a 64 anos depois de Cristo, um pouco antes da grande perseguição que Nero faria aos cristãos. E Eusébio e outros historiadores da época dizem que os cristãos foram amplamente perseguidos, humilhados. Muitos foram crucificados de cabeça para baixo. Muitos foram levados ao Coliseu para serem devorados pelas feras, pelos leões. Muitos eram presos em estacas no meio da cidade e era ateado fogo neles para que eles pudessem ser queimados vivos. Esse era o panorama que estava acontecendo aqui durante a carta de Pedro. E essa carta circulou por muitos e muitos anos nas igrejas primitivas, sendo mencionadas pelos grandes pais da igreja. Tertuliano, Agostinho e outros mais, Justino, Mártir. Por que eles mencionavam sempre essa carta? Porque eu vejo que ela é ainda uma carta muito atual. Porque ela nos exorta a viver uma postura, a assumir uma postura diferente. Assumir uma postura não só individual, mas também, sobretudo, coletiva. Uma postura que nós devemos ter como povo de Deus, perante as questões do dia a dia, perante aquilo que acontece na nossa rotina, no nosso cotidiano e perante a sociedade. É mais ou menos sobre isso que Pedro vai falar nessa carta. Ele vai falar, nós devemos assumir uma postura. E Pedro escreve para os cristãos da sua época, espalhados por todo o Império Romano, mas sobretudo, especificamente uma região, a noroeste da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Turquia essa que nós vemos relatada nos noticiários dessa semana. Pessoas que buscam esperança. Pessoas que buscam algo mais, um sentido para viver, fugindo de sua própria nação, buscando abrigo em outras terras, porque aonde eles estão não tem mais esperança. E é justamente o que Pedro quer falar a esse povo, quer falar a nós como igreja. Então, nesse texto, nós veremos como nós devemos assumir a nossa identidade. Porque Pedro nos compele, ele nos chama a responsabilidade para assumir aquilo que nós somos em Cristo, como povo eleito,
escolhido por Deus, através de Cristo, com tudo aquilo que nos cerca. É disso que Pedro vai falar. E a gente vai entrar no texto. A partir do versículo 1, ele fala o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Pedro, ele já vem de uma continuidade, exortando os cristãos a viver uma vida de santidade. No capítulo 1, ele exorta os cristãos daquela época, os seus irmãos em Cristo, a viver uma vida de santidade, de retidão, porque Cristo nos ensinou dessa maneira. Não nos contaminando mais com os desejos, com as paixões que antes a gente tinha, não. Mas agora a gente deve renovar o nosso intelecto. A gente não deve pensar mais da maneira como a gente pensava. Mas agora nós devemos renovar o nosso entendimento pela palavra que nos foi evangelizada, pela palavra que nos foi anunciada. Pedro fala: olha, tome cuidado com a sua postura. Ande em retidão. Não pense mais da mesma forma como você pensava. Agora Deus vai moldar o seu caráter. Cristo nos dá também um padrão a seguir. Busque seguir esse padrão. Sede santos, porque Deus é santo. E Pedro continua no versículo 2, falando para eles: olha, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, para que com ele vocês possam obter o crescimento. Mas que leite racional é esse? É a palavra de Deus. Pedro fala: uma vez que vocês foram nascidos de novo, é necessário que você se alimente adequadamente. Você pode se alimentar da forma correta. E essa palavra é o leite racional. É engraçado perceber como muitos de nós não crescemos, como é fácil observar no meio do povo de Deus, pessoas que não crescem, simplesmente viram bebês espirituais, porque simplesmente não sabem ler a palavra de Deus, porque não sabem se alimentar, meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque um bebê que balbucia com, 6 meses de idade, é normal. Mas um bebê que balbucia com 4 anos, já é patológico, é doença, não é normal. E Pedro fala: a gente tem que se alimentar do leite racional, do leite que é verdadeiro, não falsificado. A gente sabe muito bem, agora eu sei mais disso do que nunca, agora que eu sou pai. Eu sei que o Natan ele tem que se alimentar adequadamente, então a gente tem que procurar dar o quê? O leite materno. Se complementar a um leite que não seja o do peito, tem que ser um leite adequado à criança. Às vezes a criança ela tem uma alergia, tem que ser um leite hipoalergênico, tem que ser uma coisa específica para cada caso, porque se ele não se alimentar adequadamente, ele não vai desenvolver adequadamente. E Pedro está dando a dica aqui para o povo de Deus, está falando: olha, vocês têm que ler, e ler a palavra, tem que ler a Bíblia verdadeira, não falsificada. Por que Pedro fala sobre isso? Porque naquela época já havia uma infinidade de doutrinas, de falsas doutrinas que já se infiltravam no meio da igreja. Naquela época já tinham falsos mestres falando pataquada atrás de pataquada. Isso não é privilégio só nosso, não. Naquela época, já no comecinho da igreja, a igreja estava engatinhando e já estava tendo que lidar com essas questões. Pedro fala: olha, vocês querem crescer de uma maneira correta, de uma maneira adequada? Por favor, se atenham ao leite racional, leiam a palavra de Deus, busque nas escrituras, ela tem tudo aquilo que você precisa para crescer, para se desenvolver corretamente. E a gente já percebeu, a gente sabe nos dias de hoje a infinidade de coisas que tem no meio da igreja, né? Aquela enormidade de ondas que aparece e que rapidamente passa. Ritos, ensinamentos, práticas que viraram modismo dentro da igreja, mas depois logo passa. E sabe por que
Depois de um certo tempo, isso passa. Eu já sou crente há, acho que tem uns 17 anos por aí, e eu já vi muita coisa acontecendo no meio do arraial de Deus. É dentinho de ouro que nascia na pessoa, é movimento G12, é aquela cultura dos lava-pés, o irmão lavava o pé do irmão a todo momento, mas depois, na hora que saía, já metia o pau nele, sentava a ripa no irmão, lavava o pé uma hora, depois estava metendo o pau no outro. Tinha a corte, onde as pessoas, tinha uns carinha que cortejavam as 5 menininhas, que não podia beijar, não podia ter contato físico, né, na corte. Então aí, o que você pode... Os caras, já que eu não estou tendo nenhum tipo de contato mesmo, eu vou cortejar umas 5, 6. Vou pegar assim, vou metralhar. Aquela que der certo, tá bom demais, é de Deus. E já teve várias ondas acontecendo no meio do povo de Deus. Mas por que isso perde a força? Por causa daquilo que Pedro diz no verso 23 a 25 do capítulo 1. Você que está com sua Bíblia aberta, acompanhe aqui comigo, olha o que Pedro fala. Pedro já tinha cantado a pedra nesse sentido, olha só. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro está falando assim, ó, o seguinte, a glória do homem cai, a glória do homem passa, aquilo que vem do coração do homem é passageiro, mas aquilo que é a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Aquilo que é a palavra de Deus permanece, não tem como ruir, não tem como esmorecer, não tem como cair, é alicerce, seguro. A palavra de Deus permanece para sempre. Pedro está falando aqui para o povo, olha, aquilo que vem do coração humano é corruptível, é fácil de se perder, é como a neblina que logo se esvanece, mas aquilo que é a palavra de Deus permanece para sempre. Então a gente vê já nesses primeiros versículos aqui que a palavra é o elemento basal, é a fonte nutritiva real para o nosso crescimento. E não só um crescimento individual, mas um crescimento sobretudo coletivo, um crescimento do povo de Deus. Porque uma igreja que cresce na palavra, essa igreja se torna forte, essa igreja se torna madura e essa igreja se torna una. Essa igreja se mantém unida. Porque está firme em uma só palavra, está firme em um só fundamento. Então, não se deixa levar por ventos de doutrinas. Quantas igrejas e quantas igrejas se separaram porque simplesmente não tinha embasamento bíblico, porque não tinha convívio e nem intimidade com a palavra de Deus e por isso ruíram, se separaram, por não conhecer as Escrituras. E muitos perecem por não conhecer as Escrituras. Mas Pedro continua no verso 4, falando ainda mais, dizendo assim: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, preciosa e eleita. E Pedro usa aqui uma figura de linguagem muito usada por Jesus a respeito dele nos evangelhos. Lá em Mateus 16, 17 você pode conferir, onde Pedro fala, ele fala esplendidamente bem, guiado pelo Espírito Santo de Deus, é lógico. Jesus pergunta aos seus discípulos, olha, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro era meio assim, né, impetuoso. Pedro dava umas fora, mas de vez em quando ele acertava algumas também. E essa foi uma das vezes que ele acertou. Ele falou, Pai, nós sabemos que Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse, você disse bem, Pedro. Você disse bem, guiado pelo Espírito Santo. E você é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E essa figura de linguagem, a pedra,
é também utilizada aqui na primeira carta de Pedro. Ele se utiliza dessa figura de linguagem, porque Pedro quer dizer pedra, né? Que vem do grego petros, que quer dizer rocha ou quer dizer pedaço de pedra. Um pedaço menor de rocha, um pedaço menor de pedra, um pedregulho. Isso nos mostra que Pedro correlaciona o fato de Jesus ser a pedra viva, de ser a pedra angular, a pedra principal, rejeitada pelos homens, com o fato de nós sermos pequenas pedras, tijolos do edifício santo de Deus. Então, se Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra principal, nós também somos as pequenas pedras. Cristão quer dizer o quê? Alguém sabe aí? O que quer dizer? Glaução? Cristão? Isso. Pequeno Cristo. Nós somos uma fração de Jesus, uma fração desse Cristo. E também, como Ele é a pedra, nós somos também uma pequena fração dessa pedra. Nós somos como tijolos do edifício santo de Deus. Então Pedro começa a correlacionar, olha, nós temos valor e nós temos um papel, nós temos um lugar nesse reino. Você não está aqui simplesmente porque você caiu do céu, não. Você tem uma finalidade, você tem um objetivo. Então quando Jesus fala para Pedro que você é pedra, Pedro, sois pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ele está falando para mim, está falando para você, ele está falando para todos nós, olha, você é a igreja. A gente aprende aqui que a gente é a igreja somos nós somos o templo, nós somos aquilo que abriga o eterno. Ele mora bem dentro da gente, porque os céus dos céus não podem contê-lo. Olha que privilégio. Olha que dádiva é nós sermos igreja. E o mais importante disso, um templo não se forma com uma pedra, tem jeito? Tem jeito de você construir uma casa com um tijolo? Como que constrói? Precisa de vários tijolos, precisa de várias pedras. Então Pedro, ele apela novamente para o senso de coletividade. Então o senso de coletividade, ele traz sentido para o propósito de ser igreja e de não estar igreja. Porque muitos estão igreja, mas não são igrejas. Ser é a essência, é aquilo que está dentro de você, é aquilo que você nasceu para ser. E estar igreja é um estado temporário. Talvez eu possa estar igreja, mas eu não sou igreja. Então nós, como povo de Deus, nós temos que ser igreja, entender que fomos incumbidos a isso, que Deus colocou essa função para cada um, para mim e para você. Nós somos como pequenas pedras, pedras vivas, tijolos do edifício santo de Deus. Nós entendemos a importância que nós temos no meio desse reino. E isso é maravilhoso, porque Pedro, ele continua falando no verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, nós somos pedras vivas. Nós temos um sacerdócio, nós temos uma finalidade. No versículo 6 ele continua, pelo que também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro aqui, ele começa a apelar para elementos do Antigo Testamento. Pedro, como todo bom judeu, sabia muito bem as Escrituras, sabia muito bem o Antigo Testamento, sabia muito bem o Pentateuco. E Pedro usa em várias partes da sua carta vários versos do Antigo Testamento para respaldar aquilo que estava acontecendo na Nova Aliança. Então ele mencionava versos do Antigo Testamento para realmente respaldar aquilo que estava acontecendo na Nova Aliança. Ele menciona textos de Isaías, de Salmos, e por aí vai.
Então Pedro reforça aqui mais uma vez que a igreja da nova aliança não anula a herança judaica, mas completa ela. Vamos lá, Pedro está falando para uma igreja, Pedro está falando para os cristãos espalhados pelo Império Romano. Mas Pedro, ele não está só falando para os cristãos que eram gentios, ou seja, que eram cristãos que não eram judeus, mas ele estava falando também para os cristãos que eram judeus. Então, muitos eram perseguidos pelos seus próprios descendentes, né? pelos seus próprios antecedentes, quer dizer. Pelo fato deles serem judeus, eles haviam abraçado essa palavra do Evangelho, e aí eles se tornaram perseguidos. Mas Pedro, ele quer mostrar que aquilo que Jesus fez, ele não anula aquilo que foi feito no passado. Toda a herança judaica, Jesus também era judeu, mas aquilo que ele fez não só anula, mas completa tudo aquilo que Jesus veio fazer. Portanto, ele fala que Cristo, através da sua vida e sua morte, não trouxe só salvação, mas trouxe também um padrão que a gente deve observar, que a gente deve aceitar, caso não seja imposto por amor a Deus. E a gente vai ler aqui no verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. A principal da esquina. Pedro menciona aqui o Salmo 118, 22, qual ele está falando justamente isso. Olha, está vendo aquele que vocês rejeitaram? Está vendo aquele que vocês cuspiram, que vocês humilharam, crucificaram e mataram? Pois é, aquele era a pedra principal do edifício. Aquela era a pedra angular, principal da construção. E se você sabe, pedra angular é uma pedra, e depois eu fui pesquisar e ver o que era, pedra angular é uma pedra que sustenta toda uma estrutura de paredes. Normalmente ela fica numa junta, porque se essa pedra for retirada, todas as paredes daquela casa ou daquele edifício caem. É uma pedra que normalmente sustenta todo o teto, todas as paredes. Então, sem Cristo, nós não temos em quem nos apoiar. Ele era a pedra principal e ele foi rejeitada. Mas por que Pedro fala isso? Olha, Jesus era a pedra principal e ele foi rejeitado. Porque ele sabia que muitos passavam por perseguições. Porque ele sabia que muitos passavam por aflições. E a gente sabe que através da vida de Cristo, a gente sabe que a vida e a morte dele não trouxe só salvação para a gente, mas trouxe também um padrão que nós devemos seguir. Muitos sofrem por amor a Deus, mas também muitos atribuem a maldições hereditárias um sofrimento que está passando. Não, isso é maldição, irmão, tem que ser quebrado, tem que fazer jejum de 7 semanas, tem que fazer campanha de Daniel de 21 dias, isso aí é encosto. Mas às vezes você está sofrendo por amor a Deus. Às vezes você está sendo perseguido porque simplesmente você está sendo correto na sua empresa. Porque simplesmente você quer ser uma pessoa santa no meio de um povo impuro. E aí vem um irmão te dizer que você está em maldição. De certo, esse irmão não conhece a Bíblia. E não sabe que muitos sofreram por amor a Deus. E que o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento não só faz parte da vida do cristão, como Paulo nos convida a participar das aflições de Jesus. Paulo, ele nos exorta na sua carta aos Romanos, dizendo que, olha, se com Cristo reinaremos, olha, nós somos coparticipantes desse reino. Então, se com ele reinaremos, também de certo que com ele também sofreremos. Porque é assim. Com ele nós seremos
glorificados, mas nós também padeceremos. Nós também sofreremos por amor a Ele. E quantos morreram, e quantos sofreram? Pedro, Agostinho, Lutero. E quantos outros missionários sofreram no anonimato, porque deram a sua vida em favor da palavra de Deus. O sofrimento faz parte da vida do cristão. E Pedro está dizendo aqui, olha, tudo bem, é isso aí mesmo. Tenha esperança. O momento não é bom, mas tenha esperança. Nós temos esperança em Cristo. Ele nos dá essa força. Ele continua no verso 8, dizendo mais ainda. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, Pedro usa aqui o Salmo 118, 22, para dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça de esquina. Ou seja, a parte mais forte, a parte mais importante da construção. Então, Pedro quer dizer aqui que quando as pessoas se negam a conhecer a Cristo, elas cometem o maior erro das suas vidas. Infelizmente. Sabe por quê? Porque eles tropeçam naquele que poderiam salvá-las. A pessoa, quando nega a Deus, quando nega a Cristo, ela tropeça na pedra de esquina, ela tropeça naquilo que poderia ser a salvação dela, naquilo que poderia dar total significado à sua vida. Entretanto, elas caem na mão de Deus para julgamento. Pedro está falando, olha, não seja essa pessoa. Entenda que aquele a qual vocês rejeitaram era a pedra fundamental. Ele era Cristo, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Não rejeitem essa pedra, mas, pelo contrário, abracem ela. Saiba que essa pedra fundamental é a pedra mais importante da construção. Ele é Jesus, Ele é a nossa base forte. Nós possamos entender que é preciso não rejeitar aquilo que é a obra de Cristo nas nossas vidas. E Pedro já continua no verso 9, dizendo o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai caminhando para o final desse trecho, e ele finaliza esse trecho trazendo e nomeando o que nos tornamos com o advento da cruz. Então, Pedro fala para nós termos uma postura de retidão. Pedro fala sobre o fato de nós fazermos parte desse reino, de nós sermos pedras vivas, tijolos do edifício santo de Deus. Pedro fala para que nós pudéssemos abraçar essa pedra fundamental que é Cristo, não rejeitá-lo, e pregar essa palavra a essas pessoas, para que elas não rejeitem aquele que foi o principal, aquele que foi o motivo de tudo, aquele que dá o total significado às nossas vidas. E Pedro segue finalizando, dizendo que nós somos com o advento da cruz. Pedro fala, vós sois geração eleita. Por quê? Porque nós fomos escolhidos. Olha que privilégio. O fato de nós sermos eleitos, de forma alguma nos torna cômodos. Às vezes as pessoas criticam a eleição dizendo assim, não, mas espera aí, então Deus já escolheu todo mundo, então você não precisa fazer mais nada, muito pelo contrário. Simplesmente pelo fato de eu saber que Deus me escolheu, Deus me elegeu, isso me torna muito mais grato. Isso me move para uma gratidão para com Deus no meu caminhar, em tudo que eu fizer. Porque eu sei que eu sou privilegiado, eu sei que Deus me escolheu, eu sei que eu sou eleito, eu sei que eu faço parte de uma geração de eleitos,
uma geração de escolhidos por Deus. Pedro está trazendo esperança à memória daquele povo. Olha, vocês não são qualquer um, vocês não serão confundidos, muito pelo contrário, vocês fazem parte de uma geração a qual Deus escolheu, a qual Deus elegeu, desde a fundação dos séculos. Vocês são tão importantes para Deus e Deus conhece a vida de vocês. Talvez você esteja passando por momentos de muita tribulação, de muito sufoco. Pedro traz à tona a esperança. Você não é qualquer um. Não importa o que você está passando. Vocês são geração eleita. E ele continua, vocês são sacerdócio real. E olha o tanto que isso aqui é forte, o tanto que isso aqui é tocante. A gente sabe, eu não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento as pessoas comuns não podiam se aproximar de Deus diretamente no templo. As pessoas não podiam se achegar diretamente a Deus no templo ou no tabernáculo, né? Então havia um sacerdote que agia como intermediário dessas pessoas entre Deus e eles. Esse sacerdote fazia a função de intermediador. Ele levava o sacrifício, ele oferecia a expiação em favor das pessoas comuns. Das pessoas comuns, elas não podiam se achegar no Santo dos Santos, elas não podiam se achegar diretamente a Deus. Era preciso ter um sacerdote para que pudesse fazer isso. Pois é, mas com a vitória de Cristo, esse padrão foi mudado. Então, agora não só nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, como também temos o privilégio e temos a responsabilidade de aproximar outras pessoas a esse Deus. Por isso Pedro nos chama de sacerdócio real, porque cada um de nós somos sacerdotes, nós temos livre acesso a Deus agora. Agora eu não preciso de intermediadores, agora eu não preciso de medianeiros, agora eu não preciso de ninguém intermediando a minha relação para com Deus. Eu sou livre para acessá-lo. Ele está à minha disposição. Onde eu quiser eu posso falar com Deus, onde eu quiser eu posso orar, eu posso pedir perdão, eu posso me quebrantar. E eu não só tenho acesso exclusivo a esse Deus maravilhoso, mas eu também tenho a responsabilidade. Olha só, também não é só maravilhas, eu tenho responsabilidade, eu tenho o privilégio de levar outras pessoas a esse Deus. Está aí o objetivo da igreja, apresentar essas pessoas a esse Deus, aproximá-los diretamente a Deus. Nós somos sacerdotes, e é isso que significa ser sacerdócio real. Não é simplesmente um título onde a gente pode, um título de nobreza. Não, já sou sacerdote real, sou tranquilo, sou filho do rei, estou de boa. Não é bem assim. Você tem acesso a Ele. E você tem a responsabilidade de aproximar outras pessoas a esse Deus também. Porque você é sacerdote. E Pedro continua dizendo, e nos chamando de outra coisa também muito interessante. Ele fala, nós somos nação santa. Por que nós somos nação santa? Porque nós fomos chamados para a santidade como um povo. Esse sentido coletivo nos traz identificação com esse Deus que é totalmente santo. E esse conceito ele transpassa as barreiras étnicas, ele transpassa as barreiras culturais. Não existe mais aquele sujeito da África, da Europa Ocidental, ou da Ásia, ou da América do Sul. Existe uma nação só que foi eleita e escolhida por Deus. É lógico, cada um de nós temos as nossas individualidades. Eu tenho a minha singularidade, o Jonas tem a singularidade dele, a individualidade dele. Cada um tem a sua cultura. Isso é maravilhoso, porque Deus usa cada uma delas. Mas nós não temos mais barreiras geográficas. Nada nos separa mais, porque nós somos um só em Cristo Jesus. A cruz gerou em mim uma filiação. E, por exemplo, se o meu irmão
que não conhece a Cristo, né? Se ele não conhece a Cristo, um irmão meu de sangue, eu tenho mais filiação e eu tenho mais irmandade com o Jonatas, que conhece a Cristo, do que se o meu irmão não conhecesse a Cristo, meu irmão de sangue. É isso que a cruz faz. Ele nos torna mais íntimos ainda num só propósito. E isso é ser nação santa. Espera aí, eu pertenço a um povo, eu pertenço a uma nação. Já não existem mais sírios que estão se refugiando, mas existem irmãos em Cristo, onde nós podemos gozar de uma só nacionalidade, a nacionalidade do reino, onde Deus é o Pai e nós somos os filhos, nós somos coparticipantes desse reino. Amém? É isso que Deus quer para mim, quer para você, e Deus está falando através de Pedro. Nós somos nação santa. E nós não somos só nação santa, nós somos povo adquirido. Por que povo adquirido? Porque de fato, Ele nos comprou por um alto preço. Nós fomos remidos, nós fomos redimidos. Você simplesmente não conseguiu o seu passaporte para os céus de graça. Não foi assim. Não foi dado para você assim, pá, de graça, não. Custou um preço, um alto preço. E o selo a qual você foi selado foi o sangue de Jesus. Então você é um povo adquirido, você é adquirido. Antes você pertencia a uma outra nacionalidade. Por que Pedro está falando isso? Porque haviam muitos cristãos que eram gentios, que não eram judeus. E os judeus viviam se gabando por ser povo escolhido. Não, porque é o seguinte, o Messias há de vir pelo nosso povo. É a nossa nação de Israel que foi escolhida por Deus. Deus apontou Abraão e nós somos um povo escolhido. Pedro está falando, acabou essa história. Jesus veio, entrou no meio da nação de Israel, no meio da história, para que realmente pudesse abrir para toda a humanidade. Então aqueles que não eram o povo de Deus, passa agora a ser, através da cruz de Cristo, que traz essa filiação para a gente. Isso é maravilhoso. Aqueles que não tinham direito, agora têm. Se abraçarem a palavra do Evangelho e crerem, eles serão tão filhos como qualquer outro. Essa filiação que a cruz traz para a gente. E no verso 10, Pedro diz assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, Pedro traz aquilo que a gente não era para aquilo que agora nós somos em Deus. Pedro traz esperança naquilo que nós temos mediante a cruz. Antes a gente não era povo de Deus. Antes a gente não pertencia a essa nação seleta, escolhida. A gente não era sacerdócio real, porque a gente não tinha alcançado misericórdia, mas agora a misericórdia nos alcançou. Agora, a graça de Deus nos abraçou através da cruz. E então, nós temos motivo para ter esperança. Um título que eu colocaria nesse sermão de hoje à noite seria: a esperança que move um só povo. Porque é isso que nós somos em Cristo Jesus, um só povo. E nós estamos falando sobre isso, né? Pastor Vinícius já está decorrendo algumas semanas sobre esse tema. E eu resolvi que eu tinha que falar um pouco também sobre isso. Sobre a ótica de Pedro. Sobre a ótica que nós somos uma nação. Nós somos um povo escolhido. E como tal povo, nós temos um privilégio de sermos pertencentes a esse povo. Mas também nós temos uma responsabilidade absurda de fazermos aquilo que Cristo nos diz para fazer. Com a vida, morte e ressurreição de Jesus, Ele nos deixa um padrão que nós devemos seguir. E a esperança, essa esperança, é Jesus. É isso que move a gente como povo. E é isso que deve mover a gente como povo, Jesus, porque Ele é a esperança da glória. Nós temos a esperança
daqueles que muitos que buscam não alcançam. Nós temos em nós a eternidade. Nós temos em nós um lugar guardado em um reino que nós nem sequer podemos imaginar de tão grande, tão glorioso ele é. E isso é muito bom. Isso é motivo para nos unir em um só propósito, entendendo que nós somos igreja de Jesus. Nós pertencemos a essa igreja. Nós temos um papel fundamental nessa igreja. E ele nos une por isso. Então, através desses versículos, a gente chega a algumas conclusões. A primeira conclusão é que a palavra de Deus ela deve ser o principal nutriente para o nosso crescimento. Concordam? A palavra de Deus é o nosso principal alimento. É ela que nos mantém unidos. É ela que nos mantém sóbrios. É ela que nos traz crescimento, que desenvolve o nosso corpo, o nosso intelecto, que nos permite que caminhemos com segurança, não sendo levado por qualquer vento de doutrina. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, leia a palavra de Deus. Ela vai falar com você. Ela vai te orientar. Ela vai te exortar a seguir o caminho correto. Às vezes a pessoa fala, não, Diogo, mas como é que eu vou saber se isso é de Deus ou se não é de Deus? Vai ler a Bíblia. Não, mas eu não tenho que orar, não tenho que ir para o monte orar e tal. Eu falei, amém, você tem que orar também, é lógico. Mas você precisa ler a palavra de Deus. Porque ela é que traz crescimento para a gente. Ela é o manual do usuário, é ela que nos aponta o norte, o caminho onde nós devemos seguir. Se você não tem conhecimento dessa palavra, meu amigo, você está naufragando aí, de um lado para o outro, sem saber para onde vai. Você é simplesmente um bebê. E você pode ser levado por qualquer mão, por qualquer um. Então a gente entende, em primeiro lugar, que a palavra de Deus ela deve ser o principal alimento, o principal nutriente para a vida do crente. Segunda conclusão que a gente chega, Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental da igreja e ele, somente ele, é o nosso padrão. Ele é o nosso foco, Jesus. Rapaz, mas tem aquele irmãozinho de oração que é bom demais da conta. Você vê, rapaz, o cara é canelinha de fogo. Deus fala com ele mesmo. Eu falei, amém. Mas o negócio é o seguinte, Jesus, ele é o padrão. Ele é a pedra angular. Abracemos esse padrão. Que a gente possa seguir esse exemplo. Jesus é a pedra angular da igreja. E sem ele não faz sentido nada disso que nós fazemos. Nada. Abrace esse padrão, abrace essa pedra, alicerce a sua vida em cima dessa pedra. A terceira conclusão que a gente chega é que nós somos coparticipantes desse reino. Nós temos o privilégio de sermos uma pequena parte desse edifício, né? E nós temos uma responsabilidade mediante isso, né? Mas primeiro, nós somos coparticipantes. Nós somos tijolinhos do edifício santo de Deus. Nós somos como pequenas pedras vivas, fazemos parte, temos um papel fundamental nesse reino. Você faz parte, eu faço parte. E sem você, sem eu, fica faltando um pedacinho ali daquela parede. Nós somos igreja de Jesus. Esse templo aqui é simplesmente uma casa de alvenaria. Mas a igreja é aquilo que somos em Cristo Jesus. E é importante saber que nós temos que ser igreja e não estar igreja. E estar igreja nem sempre é. Mas ser igreja é totalmente. Sem sombra de dúvidas. A quarta conclusão é que nós temos a responsabilidade de apresentar outros a essa palavra que salva. Incluir outros tijolos e pedras nessa construção. E é isso que a gente faz como sacerdócio real. Apresentar outras pessoas a Jesus. Anunciar essa palavra. Mas peraí, Deus elegeu, então não adianta, eu não vou fazer nada. Não, peraí. Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. É um imperativo. Não se preocupe com aquilo que Deus vai fazer.
Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E todos nós somos anunciadores dessa palavra. Todos nós somos sacerdócio real. É a minha obrigação, é a sua obrigação. Não busque pensar aquilo que Deus vai fazer. Deus é Deus e vai fazer, porque Ele é Deus. Mas o seu trabalho, o seu papel, o meu papel é de anunciar a Cristo. Anunciar a palavra do Evangelho a toda criatura. Amém? E quinta e última conclusão que eu tiro desse pequeno trecho da carta de Pedro, para você ver, né? A gente poderia falar até muitas coisas, mas a quinta conclusão que eu tiro é que Cristo é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. É Ele que nos motiva a caminhar. Mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às tribulações, porque nós sabemos que Ele padeceu tudo que eu não poderia suportar, para que eu tivesse um local de descanso. Ele conquistou aquilo que eu não poderia conquistar nunca, que é a eternidade. Mas espera aí, Deus, eu estou sofrendo demais. Não é nada perto daquilo que Cristo sofreu por você. E muito mais, não é perto de nada que aquilo que Cristo conquistou por você. O que é a vida perto de uma eternidade? Nada. Então, quando nós sabemos que Jesus preparou um local, a Bíblia diz, olha, eu preparei, a Bíblia fala que Jesus diz que eu preparei morada. Eu tenho preparado um local para você, isso é tão bom, isso é tão reconfortante, é saber que mesmo que eu esteja largado aqui, eu sei que eu tenho um lugar junto a Deus. Eu sei que eu tenho uma esperança que me motiva a caminhar. E nós precisamos de esperança para viver. Porque a esperança é uma pitada da graça de Deus na vida de cada um de nós aqui. Nós precisamos dela. Se você anda desesperançado por esses dias, sem motivo, sem ânimo, entenda, Cristo conquistou tudo por você e Cristo sofreu para nos dar um padrão, para que a gente entenda que nós devemos participar de tudo com Ele, seja reinando, seja sendo glorificados com Ele na eternidade, mas seja também participando das aflições, participando dos sofrimentos. Que nós possamos entender essa palavra, que ela entre no nosso coração, que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar um momento. Deus, que bom é saber que somos pertencentes a uma nação tão seleta, tão maravilhosa. Que bom é saber, ó Pai, que nós somos geração eleita, eleitos por Ti na eternidade. Que bom é saber que nós somos sacerdócio real e que nós temos essa função de trazer outras pessoas a Ti e de principalmente ter livre acesso ao Senhor, como nós estamos tendo agora, Pai. Que bom é saber que nós somos povo adquirido, que nós fomos adquiridos por um alto preço e que agora nós aceitamos isso livremente pela graça de Deus, para que nós possamos viver a vida em Cristo. Muito obrigado por isso, Deus. Mas nos ensina também, ó Pai, a termos a responsabilidade de viver como um povo santo, a viver em comunidade, a viver em coletividade, a saber que o meu irmão também é importante, que ele faz parte disso tudo, saber suportá-lo nas adversidades, saber amá-lo em qualquer situação. Nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo, ao nosso irmão, assim como Cristo nos amou, assim como Cristo amou a sua igreja. Nos ensina, ó Deus, a trabalhar para que o teu reino cresça e para que a tua glória seja realmente
difundada, ó Pai, expandida para todos os cantos da terra. Muito obrigado por Jesus e muito obrigado pela cruz, porque ela trouxe reconciliação e ela permitiu filiação para a gente. Muito obrigado mesmo, Deus. Nós te louvamos por Jesus. Nós te louvamos pela obra que o Senhor tem feito aqui nessa comunidade. Nós te louvamos pela obra que o Senhor tem realizado aqui nesse lugar, com as pessoas que aqui estão. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor a cada dia nos ensine a viver como igreja, como comunidade, entendendo o propósito que é ser igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.